Eu sou a Laura, bem-vinda ao canal Caminhando com Deus. É sempre muito bom ter você aqui comigo para juntos nós meditarmos em algum tema, em algo especial que vai fortalecer a nossa vida na nossa caminhada. E para nossa meditação de hoje, eu gostaria de estar pensando com vocês acerca de algo que é complicado na nossa vida no dia a dia, as nossas lutas, nossas dificuldades, e tem dia que tudo que a gente gostaria era de tomar uma porção mágica e desaparecer. Como diz o ditado por aí, tomar um chá de sumiço. Será que você já se sentiu assim algum dia, querendo desaparecer? Porque tá tudo difícil, tudo muito desafiador. Mas também tem aqueles dias que parece que ninguém enxerga a gente. Talvez você também pode estar vivendo um desses dias, onde você gostaria de ser notado, onde você gostaria de receber uma palavra, uma atenção, um carinho, um chamego. Talvez você quisesse ser notado e parece que tomou o chá de sumiço e ninguém te vê. Você já teve um desses dias? Então, eu gostaria de contar para você a história de uma escrava que um dia ela se sentiu assim. E essa história está registrada na Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 16, vai narrar para nós a história de Agar. Agar, ela era uma jovem que quando Abraão e Sara peregrinaram e passaram pelo Egito, eles acabaram adquirindo Agar. Ela era serva da Sara, esposa do Abraão. E Abraão e Sara tinham uma promessa de Deus de que eles teriam um filho e esse filho seria alguém do qual iria produzir, iria desenvolver uma grande nação, uma grande descendência. O próprio nome de Abraão quer dizer pai de muitas nações. O problema é que a Sara era estéril e ela já tinha a sua idade avançada. Ela já era idosa, na verdade. Quando Deus prometeu isso para eles, eles já eram bem velhinhos. E peregrinando pelo deserto, eles acabaram habitando a terra de Canaã. E lá na terra de Canaã existia lei. Como todos os lugares têm lei para reger a civilização. E eles tinham o Código de Hammurabi. E nesse código dizia que quando um homem casava com sua esposa e ela não poderia dar-lhe descendentes homens, o que acontecia? O patrimônio, a riqueza, toda a herança da família acabava se perdendo, ia para outras pessoas, um parente próximo, porque as mulheres não herdavam. Agora imaginem só, Abraão, um homem tão rico, tão poderoso, e ele não tinha ninguém para herdar a sua fortuna. Nem uma filha mulher ele também não tinha, mas ele tinha uma promessa. Acontece que essa promessa estava demorando a acontecer. E nesse tempo de espera, dizem que o tempo é a prova de fogo do coração, né? Quando a gente deseja muito algo, quer muito que um sonho se realize e o tempo está passando e nada está acontecendo, aquilo acaba provando o nosso coração. E o coração de Sara foi provado. E quando ela, humilhada, quando ela se viu pressionada por aquela situação de não conseguir gerar um filho para o seu esposo, pelo Código de Hammurabi, ela poderia lançar mão de um artifício, que era pegar a sua serva e dar como concubina para o seu esposo, para que ela ficasse grávida, e quando aquela criança nascesse, aquela criança seria dela. Agora imaginem só que coisa mais maluca, você dar o seu esposo para sua serva, para sua escrava, só para gerar um filho. Imagine só que essa decisão
acabou chegando no coração de Sara. E no seu desespero, quando ela conversa com Abraão acerca dessa decisão, ele concorda. E ele coabita com Agar, sua escrava. E ela engravida. E quando agora ela engravida e ela descobre que ela vai ter um filho do seu senhor, aí eu imagino que naquele processo de gestação, hormônios alterados, emoções alteradas, ela começa a discutir com a sua senhora. Ela começa a humilhar a sua senhora. Se você ler a história lá no Gênesis, no capítulo 16, vai dizer que ela desprezou Sara. E Sara, então, fica muito chateada. Chateada a tal ponto que ela expulsa Agar de casa. Manda Agar para fora. Você está me desprezando? Tudo bem, você vai embora. E Agar agora vai parar no deserto. Ela está triste, ela está sem condições de sobrevivência. Deserto é aquele lugar que não tem alimento, que não tem água. E quando ela se vê no seu pior momento, triste, abandonada, expulsa do lar que ela vivia e ainda grávida, ela pensa que ela vai morrer. Só que aí acontece algo tremendo na vida de Agar. Acontece que aparece para ela um anjo no deserto. Mas a Bíblia vai dizer que não é um anjo normal do contexto angelical do céu. É o anjo do Senhor. E todas as vezes na Bíblia que aparece essa terminologia, isso é uma teofania. Teofania quer dizer que é uma manifestação do próprio Deus em forma de anjo. E então, esse anjo, que é o próprio Deus, aparece para ela. E quando ele aparece para ela, está registrado aqui no livro do Gênesis, no capítulo 16, ele vai dizer para ela: Agar, o que está acontecendo? E Agar então vai dizer o que está acontecendo. Vai dizer que ela foi desprezada, que ela foi expulsa, que ela está triste. Mas aí aquele anjo vai dizer para ela também: não temas, não se desespere. Você está grávida e aquele que está no seu ventre também será pai de uma grande nação. Também será pai de grandes povos. Volta, pede perdão para sua senhora e você vai ter novamente o seu lar. E a hora que ela está nessa situação e que ela vê o anjo de Deus que aparece para ela, ela vai dizer assim: olha só, não é que Deus apareceu para mim? E aí ela vai dizer, então, ela chama aquele anjo de o El Roi, que quer dizer o Deus que me vê. E depois ela ainda vai afirmar: não é porventura que o El Roi me viu, me alcançou e eu achei graça diante dele. Eu fui abençoada por ele. Ele é o El Roi, o Deus que me vê. E eu quero dizer para você que não importa qual seja a sua situação. Talvez você tenha cometido um engano como ela cometeu. Talvez você tenha vivido situações de humilhação, de dificuldade, de desprezo. E você se sente tão solitário, tão deficiente de atenção, que você de repente se sente um invisível. Mas eu quero dizer para você que o Deus, o El Roi, ele nos vê. Ele nos vê nas nossas situações mais adversas da nossa vida. Naquele momento que parece que não conseguimos chamar a atenção de ninguém, ele nos vê. Ele vê a nossa necessidade, ele contempla a nossa dor e ele vê ainda aquilo que precisamos e age em nosso favor da melhor maneira. Aquela maneira que irá resolver os nossos problemas. Interessante que no Novo Testamento
no Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Marcos, no capítulo 6, no versículo 46 a 52, vai narrar também uma situação bastante interessante. Jesus, ele havia passado um dia inteiro ensinando, dando as suas palavras de aconselhamento, tirando dúvidas das pessoas, falando acerca do reino dos céus. E um desses dias, no fim da tarde, ele já estava cansado, ele precisava de um descanso, de um tempo sozinho. Então, ele vira para os seus discípulos e diz assim: pode entrar dentro do barco e atravessam o lago de Genezaré. Eu vou encontrar com vocês do outro lado. Aqueles discípulos entenderam a ordem de Jesus, entraram no barco e, como era fim de tarde, eles ainda viam o que estava acontecendo. A maioria dos discípulos eram experientes marujos e estavam sozinhos naquele barco, quando de repente eles foram tomados por uma grande tempestade. Tempestade essa que ela se estendeu por volta de até mais ou menos 3 horas da madrugada. Imaginem que aqueles marujos, aqueles pescadores tão experientes com aquela região, estavam sendo vencidos por aquelas águas, por aquela tempestade, por aqueles ventos fortes. Mas esse texto de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52, vai dizer que quando o Senhor Jesus, ele despediu dos seus discípulos, os seus discípulos entraram no barco, mas ele foi para o monte orar. Ele foi ter um tempo com o Pai. Ele foi ter o seu momento de a sós com Deus. Isso é muito importante. No meio das nossas tumultuosas situações do dia a dia, é importante que a gente tire aquele tempo para falar com o Pai, aquele tempo de descansar nos braços do Pai. E Jesus, ele fez isso. E quando ele estava lá no alto do monte, no seu momento de oração, por volta de 3 horas da madrugada, o Senhor Jesus viu os seus discípulos em apuros, lá do monte. Ele os viu em apuros. Eu acho muito interessante que, às vezes, como eu disse antes, nos nossos momentos de adversidade, parece que nós não estamos sendo vistos. A gente se sente como que fôssemos invisíveis, em um momento que gostaríamos de um socorro. E Jesus viu os seus discípulos em apuros. E quando ele viu, ele não cruzou seus braços, mas ele veio andando sobre as águas. E o nosso Senhor Jesus, ele faz isso por nós na nossa caminhada. Ele nos vê nas nossas lutas, ele vem ao nosso encontro, ele acalma a tempestade e ele acalma também o nosso coração. Ele acalmou a tempestade, ele entrou no barco e os seus discípulos puderam gozar de uma tranquilidade, não apenas naquele mar, mas também no coração deles, em saber quem era o Senhor Jesus. E eu quero dizer para você algo muito especial. Assim como Agar, aquela escrava que fugiu da sua senhora, às vezes a gente dá vontade de fugir dos nossos problemas, não é mesmo? Mas o El Roi vai lá e nos acolhe. Ele vai lá, nos enxerga na nossa mais extrema necessidade. Nos acolhe de uma forma tão especial que nós somos, então, temos o nosso coração calmo, nós recebemos paz na nossa vida e nós conseguimos enfrentar a situação. Foi através do encontro que ela teve com aquele anjo do Senhor que ela conseguiu voltar para sua senhora e encarar o seu problema e resolver aquela situação. Os discípulos também, quando estavam no mar da Galileia, naquela tempestade enorme, onde eles não conseguiam administrar aquela situação, o Senhor Jesus também veio ao encontro deles,
acalmou tudo e trouxe a bonança para aquela situação e também para o coração deles. Eu quero dizer para você que não importa o que você esteja enfrentando, se você está fugindo de uma situação ou se você se vê dentro de uma situação de tempestade. O nosso Deus, Ele é o Deus que nos vê. Se a gente for pensar, o nosso universo, ele é muito vasto. Existem várias galáxias. Dentro de cada galáxia existem inúmeros planetas, estrelas. E a nossa galáxia, ela não é a maior. E o nosso planeta também não é o maior. E no meio do nosso planeta, com tantas pessoas, Deus é capaz de enxergar você onde você está. Ele consegue ouvir a sua voz sem confundir o timbre da sua voz. Vou te contar uma coisa. Eu tenho uma facilidade muito grande de gravar a voz das pessoas. E às vezes eu tô lá no meu consultório trabalhando, atendendo, e aí de repente eu escuto uma voz de um paciente que às vezes tem muito tempo que eu não vejo, que eu não encontro e que chegou lá de surpresa. Sem que eu veja ele, eu sei quem tá lá na sala de espera. E eu falo, o fulano tá aí, a fulana chegou aí, vai lá, olha pra ver. E é verdade, eu acabo acertando, porque eu tenho essa facilidade de gravar a voz das pessoas. Agora imagine o tanto de pessoas que tem no nosso planeta. E olha que coisa incrível que eu vou dizer para você. Eu posso até me enganar com alguém que chega lá, mas Deus nunca se engana com a sua voz quando você clama por Ele. Quando você diz, Deus, socorra-me, ouça-me, venha ao meu encontro, me abrace, me acolha. Deus sabe exatamente quem é você, onde você está, o seu endereço, Ele te vê. O Deus que nos vê contempla a nossa vida todos os dias e Ele tem um carinho enorme, um desejo enorme de abençoar a sua vida. Por isso eu quero dizer para você, não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não perca a sua alegria, a sua vontade de prosseguir, de caminhar, de fazer coisas incríveis, porque por maior que seja a luta que você esteja enfrentando, o Deus que nos vê te contempla cada dia da sua caminhada. E você pode contar com a bênção dele. E que este Deus maravilhoso, o El Roi, o Deus que nos vê, possa contemplar a sua vida cada dia, que Ele possa ouvir a sua voz e que no seu coração você tenha paz, na certeza que o tempo todo Ele vê você. Que a sua caminhada seja de bênçãos, que seja de paz, que você esteja sempre debaixo dos olhos daquele que tudo vê. Um abraço em você e que Deus te abençoe.